Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então, encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil, hein? Deve ter ficado, porque tem gente que nem vira o pescoço. Se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar aqui para cima, gente. Mas não é para mim não, é para o pastor Santana, né? Pastor Santana parece manequim de vitrine de shopping center. Pastor, é uma alegria estar aqui. Muito obrigado pela confiança, pelo carinho. E eu prometo que só vou somar aqui, tá? Cumprimentar aqui Alexandre Brito. Eu não sei o que eu vou falar aqui agora, porque aquele ali pregou uma mensagem aqui que ele arrancou tatu da toca. Você veio e arrancou o sabiá do toco. Para mim não sobrou nada, só a cereja do bolo mesmo, né? Como é lindo ver que a igreja que o Senhor Jesus deixou na terra ainda tem valentes pregadores. Sucesso. Eu queria ter a empolgação que tem o Brito. Eu já fui assim, viu? Qual a sua idade? Tô falando sério. Não tem nem cabelo na cabeça, né? Aquele ali também é jovenzinho, né? Qual a sua idade? 30. Eu já tive a idade de vocês, então eu sei o que eu estou falando. O tempo chega. Hoje eu tenho 45 anos, estou com cara de 50 e o corpinho é de 60. Porque só Deus sabe como tem sido os dias. Dia desse eu fui a um médico, ele fez uma bateria de exames e eu fiquei preocupado. Ele disse que biologicamente eu tenho 45 anos, mas por dentro os meus órgãos internos são de um homem de 70. Achei que era uma brincadeira. Ele foi sério, foi severo comigo. E depois que ele me falou isso, eu comecei a procurar na história. Eu sou muito curioso. E eu descobri que um dos maiores pastores que o Brasil teve, pastor Roberto McAllister, fundador da Igreja de Vida Nova, faleceu com menos de 50 anos, porque ele foi aos Estados Unidos trocar uma válvula do coração, uma cirurgia extremamente simples. E quando o médico abriu o corpo dele, por dentro, ele era um homem de quase 80 anos. Os órgãos dele envelheceram. Teve uma hemorragia na mesa e morreu. Esse homem tinha tanta unção de Deus na vida que num culto Deus mostrou 2 diáconos da igreja. Ele disse: Jesus mandou separar os 2 para pastor agora. Venham na frente. Ele colocou a mão da esquerda sobre a cabeça de um que chamava R.R. Soares. Vocês conhecem? E o da direita chamava Edir Macedo. Na mesma noite ele ungiu esses 2 homens a pastor. Olha o legado. Só que ele morreu mais cedo. O médico disse que era por causa de angústia, aflição e sofrimento. A angústia, o sofrimento e a aflição faz a gente envelhecer por dentro. Quem aqui já passou por uma angústia que você queria gritar e não saía? Só sai gemido. Por quê? Porque você começa a morrer por dentro. E como eu carrego uma cruz extremamente pesada, eu acabei envelhecendo por dentro. Mas o ser humano já nasce com um carimbo na testa, né? Nós nascemos com prazo de validade. Mas eu ainda tenho uma esperançazinha de que não vou ver a morte. Eu acredito no arrebatamento. Eu acredito que Jesus pode voltar a qualquer momento. Você crê também? Então só a igreja que crê no arrebatamento, se coloque sobre os pés, por gentileza. Abra sua Bíblia comigo no livro do Gênesis. Deus está aqui. Capítulo 1. Quero também cumprimentar aqui o bispo Giovanni. Quem é o bispo Giovanni? É o senhor com essa roupa bonita? Eu já me vesti assim um dia, quando eu tinha condições, né? E era bonito. O bispo tem uma cara de pagodeiro, né? Não tem? Não parece o Alexandre Pires? Ainda bem que é salvo, lavado no sangue do Cordeiro, meu bispo. Deus abençoe o senhor. Quem é a sua esposa? Cadê a esposa do bispo? O senhor orou muito para casar, né?
Porque ela é bonita mesmo. Subiu o monte, desceu o monte, aquelas coisas de pentecostais, né? Deus abençoe vocês, viu? O bispo disse que tem um rapaz que canta, né? Pode ser no final da pregação. Quem que é o rapaz? É dupla? Acho que eu já vi essa dupla aí. Qual o nome deles? Maxwell e Mateus. A famosa dupla, fecha culto e acaba com a igreja. Brincadeira. Gênesis capítulo 1, versículo de número 24 a seguir. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que tudo isso era muito bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Amém, igreja? Amém. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Você já não olhou para o bonito. Se não pegar na mão do irmão do seu lado, eu vou falar para ele procurar o rumo da casa dele. Ainda dá tempo. Aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa hoje. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre este santuário. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz amém. Os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus porque Ele é bom. Queridos, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, que vieram de longe, autoridades por Deus constituída, igreja do Senhor Jesus. Antes de começar a pregar, eu queria fazer um pedido com a autorização do pastor Santana. Como eu estou ficando velho, eu estou ficando muito ranzinza, e eu estou tendo muita dificuldade hoje em dia em estar pregando e ver movimento na minha frente. Eu vou fazer um pedido aos irmãos, é um pedido de coração. Se puderem encontrar um lugarzinho para se assentar, eu vou agradecer muito. Segundo pedido, se chegar alguém aí atrás, alguém, mesmo que seja uma autoridade, peça desculpa e que ela sente aí atrás, porque senão ela vai cortar pelo meio da igreja, vai ter que subir aqui, cumprimentar as pessoas, e isso tira toda a atenção. Terceiro pedido, papais e mamães que estão com seus bebês, suas crianças, não é fácil ser pai e mãe, ainda mais dentro da igreja. Se puder cuidar do filhinho, tem uma sala de crianças, né, pastor? Tem uma sala de crianças, tenho certeza que seu filhinho vai ficar bem cuidado lá. Se você puder confiar na igreja, eu te agradeço. Quarto pedido, tudo na igreja tem que ser feito dentro de um
mesmo propósito. E nada pode tirar a atenção, nem do pregador e nem de quem está nos assistindo. Às vezes a bênção que nós esperamos, ela não vem em 1h30 de pregação. Às vezes a palavra rema, a palavra revelada, desce em 1 segundo. E se ela descer nesse segundo, e nesse segundo você não estiver prestando atenção? Se uma criança deu um grito, correu pelo meio da igreja, um diácono cortou o meio da igreja. Então nesse momento vou fazer um pedido. Vamos estar todos no nosso lugarzinho, porque aí eu consigo pregar tranquilo, não me perco, e vai ser uma bênção. Amém? Eu tenho dito esses dias, pastor Santana, que o culto evangélico, ele é muito irreverente. Quem já foi católico aqui? Católico romano, praticante? Quem lembra da missa? Quem as missas aqui? Eu fui coroinha. Quem se lembra onde fica o banheiro da igreja católica? Vai ter um monte de ex-católicos aqui. Onde fica o banheiro? Se existe, ninguém sabe. Porque eu nunca vi um católico sair do meio da missa para ir no banheiro. Eu nunca vi um diácono andar no meio da igreja católica na hora do culto. Vocês já perceberam isso? Por que na nossa igreja, na igreja do Senhor Jesus, a gente não sossega no lugar? O diácono que caminha muito dentro da igreja, tem gente que pensa que diácono é para isso. Não, o diácono também tem que participar do culto. Porque senão ele vem para a igreja, todo mundo sai cheio do Espírito Santo, ele sai endemoniado. Ele teve que cuidar de criança, limpar o chão, arrumar a cadeira. Tem um momento para isso. Agora é o momento da palavra. Porque Jesus salvou você e tirou você de Babilônia. E aí te trouxe para cá, te encheu do Espírito Santo. Eu acho que ele te encheu demais, porque chega na hora do culto, a unção deve descer para a bexiga. Só pode ser, porque são 2 cultos por semana, às vezes no máximo 1h30 de culto, né? Você podia ter ido no banheiro antes de entrar na igreja, ou podia segurar e ir depois, mas não, tem que ir no meio do culto. E detalhe, a criatura não vai sozinha, precisa de testemunha. Vamos lá comigo, vamos no banheiro para ver a obra-prima que a criatura vai fazer lá. Deixa eu te ensinar uma coisa sobre culto e sobre igreja. Esse lugar não é mais comum. Não é porque estamos em um cômodo gigante escrito lá na porta da igreja. Não é por isso. Ele não é comum porque Deus está aqui. E você se lembra de Deus dando um puxão de orelha de um crente curioso lá na Bíblia, no Velho Testamento? Só que não era em uma igreja bonita como essa, era no alto de uma montanha. Só tinha pedra, terra e árvore seca. Uma sarça se acendeu no meio de uma planta que estava lá, sequinha. Quando ela fumegou, o crente curioso foi se aproximar. Do meio da sarça saiu uma voz assim: quer chegar aqui perto? Tira as alparcas dos pés para dentro. Porque o lugar em que você está é uma terra santa. A única coisa que Deus pede é reverência diante dele. Nós temos reverência diante do juiz de direito, temos reverência diante de um policial, diante de uma autoridade política, mas na igreja não temos reverência. Fica aqui esse não ensinamento, mas só essa relembrança. E se nós nos unirmos aqui, Deus falará conosco profundamente. Amém? Posso ouvir um glória a Deus da igreja? Então acotovele o seu irmão e diga: vamos? É uma viagem hoje, mas é só de ida. Então quem não tiver coragem pode desembarcar, porque nós vamos para dentro do coração de Deus a partir deste momento aqui. Pastor Roberto, mude a música para mim, querido. Abrir a Bíblia Sagrada no livro do Gênesis é uma aventura, mas é uma aventura com A maiúsculo. O livro do Gênesis é o livro do princípio, do início, do começo. Daí a palavra Gênesis, que vem de Gênese, início, começo. Então todas as vezes que nós vamos ler a Bíblia a partir do seu princípio, ela mexe com os nossos neurônios. O crente que é extremamente sensível é capaz de ver o que ele está lendo. Então
falar sobre este livro, para mim é um orgulho muito grande, porque eu estudei bastante esse livro. E aqui nesses versículos que eu li, o Senhor Deus nos conduzirá para uma viagem interessante, intrigante, emocionante, mas você vai ter que me emprestar a sua alma e o seu espírito. A alma porque é o palco das emoções, o espírito porque é a sua inteligência. Não se perca no que eu vou dizer. Aqui no capítulo em que eu li, nos versículos que eu li, o Senhor fala sobre a criação da vida orgânica, da vida que tem o seu reflexo, da vida que tem a sua imagem. Animais têm até o reflexo de Deus, mas não têm a imagem de Deus. Então Deus vai falar sobre a criação da vida em si, da vida que é composta com a matéria. Ele vai conversar com a terra, e ele vai dizer assim: terra, gere alma vivente. Depois ele vai pegar esta mesma terra e através das suas mãos, do seu poder, ele vai criar a vida que é a coroa de toda a criação, que é a raça humana. E todas as vezes que olhamos isso na Bíblia, logo imaginamos que só existem esses dois tipos de seres criados por Deus, quando na verdade não. A Bíblia Sagrada diz no seu início, que no princípio criou Deus os céus. Criou Deus o que no princípio? Não é o céu, Ele criou os céus. E aqui já começa a nossa revelação. Deus não criou apenas um céu, Ele criou vários céus. Precisamente nós não sabemos o número deles. Conhecemos alguns reflexos dele na Bíblia, quando Deus disse, por exemplo, através da história de Paulo, que conhecia um homem, que ele não sabia se no corpo ou se fora dele, foi até um céu que tem um número. Qual o número desse céu? Terceiro céu. Quando lemos o livro dos judeus, a Cabala judaica, o judeu acredita na existência de 7 céus, bem como acredita nisso também os muçulmanos. E tanto judeus quanto muçulmanos e nós cristãos temos a mesma raiz, que é Abraão. Se partimos então para o pensamento dos gregos, vamos encontrar Dante Alighieri, ou dos grandes escritores, por exemplo, Dante Alighieri criou um livro onde ele fala sobre os 9 ciclos do inferno, e para cada um deles há um céu. Então alguns acreditam em 9, outros acreditam em 7, mas eu prefiro ficar com a Bíblia. Vou ficar com Paulo, porque nele eu confio. E Paulo diz haver 3 céus. Se no princípio criou Deus os céus, ele está falando desses céus no plural. Se olhássemos daqui da terra para lá, veríamos o primeiro céu, o céu atmosférico, onde os pássaros voam, os aviões planam e as nuvens perambulam. Segundo céu, céu cósmico, onde estão as estrelas, as galáxias, as nebulosas, as supernovas, os buracos de minhoca, assim chamados. E o terceiro céu viria depois, que é o céu da glória de Deus. Um céu imarcessível, um céu perfeito, porém incompleto. E aqui começam os paradoxos, Como é que algo perfeito pode ser incompleto? Dou um exemplo. O oleiro faz o vaso, e a Bíblia Sagrada diz que o oleiro tem que ser perfeccionista, porque se o vaso quebrar, ele refaz o vaso. Detalhe, ele só refaz o vaso se quebrar na mão dele. Se quebrar em outro lugar, não tem conserto. O vaso que pode ser reconstruído, Brito, é o vaso feito pelo oleiro, porque ele ainda está mole, o barro. Saiu da mão do oleiro, ele olha, vê se não tem trincamento, se não está torto. Se tiver torto, ele quebra o vaso e refaz. Depois que o vaso vai para o forno e é exposto e é comprado, se quebrar, não tem conserto. Se consertar, ficará uma cicatriz para sempre. Quem olhar de longe vai dizer, o vaso é perfeito, mas quem tem intimidade vai ver, o vaso é bonito, mas está trincado. Pega isso, é uma pregação para um outro dia. Então o vaso só sai da mão do oleiro se for perfeito, sim ou não? Sim. Se for trincado ou rachado, ele quebra e faz de novo. Saiu o vaso perfeito, só que ainda não é completo, porque o vaso tem que ser vendido para uma loja,
A loja compra do oleiro e expõe o vaso. O vaso na loja tem que estar perfeito. Nenhum lojista vai colocar um produto quebrado para vender. Se botar um produto quebrado, o preço dele é inferior. Vai a dona de casa na loja, vê o vaso perfeito e compra. Só que o vaso ainda está incompleto. Ela leva o vaso para casa, lava o vaso, coloca terra, coloca flores. Aí o vaso perfeito ficou completo. O céu onde Deus está é perfeito, mas é incompleto. É perfeito porque Deus é o arquiteto supremo do universo, está escrito. E como arquiteto supremo ele não erra em nada. O céu foi esquadrinhado pelas mãos dele. É perfeito, mas é incompleto. Pergunte por quê? Os moradores do céu estão aqui me ouvindo pregar ainda. O céu perfeito só ficará completo quando a trombeta do arrebatamento soar. E eu não sei você, se ela tocar hoje à noite e daqui só 2 subirem, eu sou o primeiro. Quem é o outro? Vem atrás, deixa eu... De verdade, então reage. Coloque um sorriso nos seus lábios. Isso aqui não é uma missa. E olhe que na missa também tem alegria. Mas, todavia, quando você vê na missa o Deus está morto, pendurado em uma cruz semi-nu, é natural você entender porque eles ficam em silêncio. Aqui não é lugar disso. Aqui você não encontra Deus nas paredes. Você encontra Deus nos rostos que aqui estão. Então, se tem alguém com vida, reage pelo amor de Deus. Deus estava em algum ambiente que não se sabe onde. Não era nem espaço, porque Ele criou o espaço. Deus criou a eternidade. A eternidade nasceu depois de Deus. E se um dia ela terminar, Ele continuará sendo Deus. Consegue compreender essa linguagem? É muito profunda. Falar de um ser que não conhece espaço e tempo. Falar de um ser que não existe para ele relógio. Os relógios que estão catalogados na Bíblia são metafóricos, metáforas. Porque Deus não entende de tempo, ou não conhece o tempo, ou não reconhece o tempo. Deus está olhando para você sentado aqui agora, e Ele está te vendo em 3 tempos. Ele está vendo você em forma de um gameta sendo plantado no útero da sua mãe, nadando em busca do óvulo para fecundar. E ao mesmo tempo, Ele te vê sentado aqui adorando a Ele. E ao mesmo tempo, Ele está vendo você descer a rampa fria ou ser arrebatado no último dia. Porque Deus é maior do que o tempo. Ele estava em algum ambiente que nós chamamos de lugar, só que não conseguimos desenhar ele. A mente dele expandiu. Era ele e só ele, e mais nada. A mente dele expande, Deus resolve criar. E com o seu poder criador, na expansão da sua autoridade, Ele cria a princípio os céus. E depois Ele cria a terra. Os céus no plural, a terra no singular. Por isso que creio haver vida apenas no nosso planeta ou na existência do universo divino. Porque Ele criou os céus e a terra. Amém até aqui? Seu filhinho na escola vai sempre te indagar: mãe, pai, o professor disse que o mundo foi criado a partir de uma explosão chamada Big Bang. Quem já ouviu isso? Quantos filhos já indagaram? E aí o bom crente chega perto do filho e diz assim: não, o professor está mentindo. Nunca mais diga isso, porque seu filho vai ser ridicularizado na escola. Fale para ele no dia seguinte, chegar no professor e falar: professor, o senhor tem razão, o mundo nasceu do Big Bang mesmo. O que é o Big Bang? Não é uma explosão? Uma explosão do quê? A ciência é tão limitada que diz que foi uma explosão do nada. Como é que o nada pode explodir? É porque eles não conseguem conceber a ideia de haver uma matéria que seja a obra-prima de toda a matéria. Então eles dizem que houve uma explosão, e essa explosão criou-se então os átomos. E os átomos fazem parte das moléculas que criam a matéria. Pastor, existe isso na Bíblia? Existe. Vou te mostrar o Big Bang na Bíblia. Abra aí comigo, Gênesis, capítulo 1, versículo. Está pronto para ouvir o barulho do Big Bang? Versículo de número 3. Aí está o Big Bang na Bíblia. E disse Deus:
haja luz. Pronto. Que luz é essa que Deus está criando aqui? Não é o sol nem a lua, porque o sol e a lua são feitos no quarto dia da criação. No princípio de tudo, antes de tudo, Deus deu um grito: haja luz. É o eco da voz de Deus que os cientistas captam através dos seus satélites. Quem já ligou uma televisão, aquelas de antigamente, de repente você passa por um canal e fica assim, shhh. Quem já viu isso? Quem já passou por um rádio e foi shhh. O que são isso? O que é esse som? Porque esses aparelhos, eles captam barulho. Esse é o barulho, dizem os cientistas, do eco do Big Bang. A explosão foi tão grande que até hoje se ouve, porque o universo é um corpo que cresce, ele não parou de crescer. Estrelas nascem a todos os momentos e morrem, porque a matéria é expansiva. Então esse barulho nada mais é do que o grito da boca do Eterno. Disse Deus, haja luz, e Deus criou a matéria. A princípio criou ele o céu, invisível e inacessível da sua majestade. Como Deus é espírito, diga, Deus é espírito. A morada dele, espiritual é também. Porque espírito comunga com espírito. Matéria comunga com matéria. Exemplo, se tiver agora aqui um demônio do meu lado, querendo me enforcar, pode ser um demônio de quinta grandeza, ele nunca vai conseguir me tocar. E não é porque o anjo do Senhor está do meu lado, e não é porque o sangue de Jesus me cobre, e não é porque o Espírito Santo mora em mim, é porque ele é Espírito, e eu sou terra, matéria. Só pode tocar a matéria quem tem matéria. Aleluia. Consegue entender? Aqui eu já estou te mandando uma mensagem, pergunte qual. O diabo não pode mandar na sua vida nem tocar nela. Pastor, por que ele toca? Ele toca porque você permite. Ele toca porque você tem medo. Você não sabia que medo atrai coisa ruim? Você sabia que existem alguns animais que têm a habilidade de sentir o cheiro do medo? Alguém sabia disso? Cachorro tem o dom de sentir o cheiro do medo. Cavalo sente o cheiro do medo. Pastor, e o medo tem cheiro de que jeito? Toda vez que você fica com medo, você libera uma adrenalina sobre o seu corpo e você começa a transpirar. No meio dessa transpiração vai algumas enzimas que cachorro e cavalo conseguem sentir o cheiro dela, porque eles sentem esse cheiro entre os animais também. É por isso que aquela porcaria daquele chihuahua latiu para você, você ficou com medo, ele achou que ele era um pitbull. Uma vez eu sentei no lombo de um pangaré, que era pior do que aquele cavalo do pica-pau, o pé de pano, aquela barrigada. Eu fiquei com medo. O cavalo não se achou um manga larga, correu comigo e me jogou em cima de um pé de café. Eu falei, por quê? Aí meu avô falou assim, é porque você ficou com medo, ele sentiu o cheiro do medo. E eu passei a vida inteira falando, mas como é que o cheiro tem, como é que o medo tem cheiro? Descobri através da ciência. Se animais sentem cheiro do medo, imagina o diabo, que não te olha por fora. Demônios não enxergam como homens. Vamos entrar em revelação agora. Quando você se maqueia, quando você faz uma carinha de felicidade, de alegria, você engana no máximo quem está do seu lado. Você engana às vezes o pastor, o seu patrão, mas você não pode enganar o mundo espiritual. Vou te dar um exemplo bíblico. Mateus conta a história de Gadara diferente dos outros evangelistas. Mateus diz que quando Jesus atravessou o lago e chegou do outro lado na cidade de Gadara, na região de Decápolis, Jesus, ao invés de ir para o centro da cidade, foi para o cemitério. Quando ele chegou no cemitério, lembrando que ele era uma figura desconhecida, ele estava iniciando o ministério dele e nunca tinha ido para o outro lado da margem. Entrando no cemitério, a Bíblia diz: saiu um homem que nem correntes conseguiam prendê-lo, nu, e partiu para cima de Jesus. O que é que esse homem foi fazer? Ele foi violentar Jesus, mas ele não foi por vontade própria. Ele estava possuído por uma legião de demônios. Uma legião romana de soldados ia de 600 a 6.000 soldados.
Quando aquele demônio diz, meu nome é Legião, ele está dizendo, eu estou aqui com mais 600 soldados do inferno, ou até 6.000 espíritos. O homem partiu para cima de Jesus, sim ou não? Mas quando foi chegando perto de Jesus, ele foi travando e caiu de joelhos. Ao cair de joelhos, ele olhou para Jesus, e Mateus diz que ele olhou para Jesus e disse assim: que temos nós contigo, ó Cristo? Os demônios partiram para cima daquele homem, porque viram a silhueta de um mortal, e qualquer mortal podia ser atacado por aquele homem. Mas quando eles foram chegando perto, eles olharam para dentro do homem. Eles não conheciam Jesus ainda, porque demônios não são onipresentes, tampouco são oniscientes. De vez em quando eu dou gargalhada, porque eu estou assistindo um programa de TV, eu fico zapeando o programa evangélico, e eu vejo lá 4 cultos simultâneos e todo mundo entrevistando o chefão. Eu sou Lúcifer, ele está num canal, está no outro e no outro. Alguém está mentindo. Alguém está mentindo, porque Lúcifer não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Só existe um que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Sobre ele, Davi disse assim: se eu colocar a minha cama no alto de uma montanha, lá tu estás. Se eu descer às profundezas do inferno, lá tu também estás. Para onde me fugiria eu da tua face? Os outros evangelistas dizem que ele chamou por Jesus, mas Mateus diz que ele chamou por Cristo. Cristo não é sobrenome. Tem gente que pensa que Jesus é o nome e Cristo é um dos sobrenomes. Tem gente que pensa que Jesus é nome e Nazaré é sobrenome. Jesus Cristo, na verdade, deveria ser falado Jesus o Cristo. Cristo com C maiúsculo significa ungido. Jesus, vírgula, o escolhido, o ungido. Os demônios não conheciam a carcaça, por isso partiram para cima dele. Mas quando chegaram perto, olharam para o espírito. Por fora era um homem de barba, cabelo, olhos castanhos, entre 1,75 m e 1,80 m de altura, uns 80 quilos, vestindo uma roupa de linho feita por mão humana. Mas quando os demônios olharam por dentro, eles viram alguém com os cabelos brancos como a neve, olhos como chama de fogo, pés reluzentes como que saíram da fornalha, uma roupa de linho fino e um cinturão de ouro traçado no peito. Eles se curvaram e disseram: que temos nós contigo, ó Cristo? Viestes nos atormentar antes do tempo. Antes do quê? Antes do juízo final. Os demônios esperavam ele só no juízo final, mas ora ele ali. Então aprenda: demônios olham por dentro. Por isso que a Bíblia diz: se te demonstrares fraco no dia da peleja, pouca será a sua força. Não basta você vir para cá fantasiado de super-herói e por dentro está todo caído e desgraçado. Demônios não se iludem com a aparência. E o que eu faço, pastor? Trata de colocar o seu espírito de pé. Como é que eu coloco meu espírito de pé, pastor? Começa a alimentar ele. Eu estou trazendo comida para o seu espírito agora. Se alimenta, come, recebe vitamina. E quando você estiver bem cheio, ao invés de arrotar, solta uma língua estranha, uma rajada de glória. Queima os demônios pelo meio nesta noite. Quando Deus criou o céu dele, a única coisa construída no céu era um tabernáculo. Pastor, e a cidade santa? A cidade santa é construída posteriormente, e eu espero ter tempo para chegar lá. Quando a Bíblia diz que criou Deus os céus e a terra, o céu dele só tinha uma construção: um tabernáculo. Pastor, o senhor está confundindo com a Bíblia? Não, a Bíblia é reflexo do céu. Hebreus capítulo 9: assim como há um tabernáculo terrestre. Por que o escritor só não diz assim como há um tabernáculo?
porque todos nós conhecemos o tabernáculo de Moisés. Ele faz questão de dizer, assim como há um tabernáculo terrestre, tipo e sombra de um tabernáculo celeste. O tabernáculo que eu aprendi na escola dominical da Assembleia de Deus tinha só 3 compartimentos. Quando eu fui em Israel e vi uma réplica perfeita, eu descobri que eram 4 compartimentos, porque ninguém cita o alpendre. Todo mundo fala do átrio, lugar santo e santo dos santos, mas havia um alpendre. Diga comigo, alpendre. O tabernáculo representa tanto o céu que ele não podia encostar no chão. Daí o alpendre, uma escada para subir, ele era suspenso. Havia uma espécie de escadaria como essa aqui, seria o alpendre. O alpendre, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. O tabernáculo de Moisés é uma tipologia do céu. Pergunte por quê? Moisés tira o povo do Egito, leva para a península do Sinai, fez um grande feito, o povo está livre, amém? Amém? Aí Moisés diz para ele, façam aquilo que vocês nasceram para fazer. E o povo grita o quê? Adorem. Estão livres, adorem a Deus. E ao invés do povo adorar, ficou um olhando para a cara do outro. Não sabiam como. Pergunte por quê? 430 anos no Egito, escravizados, acostumaram a ver os deuses que tinham rosto e endereço. O dia da adoração ao deus Anubis, e os egípcios e os escravos hebreus iam junto. O deus dos egípcios tinha uma casa própria, um endereço fixo e aparência. O dia da adoração do deus Amon-Ra, ele tinha lá o seu templo e a sua aparência. O dia da adoração da deusa Ísis, ela tinha o seu templo e tinha lá a sua cara. O dia da adoração do deus Horus, ele tinha o seu templo, seu endereço e a sua cara. 430 anos indo de lá para cá, vendo os deuses do Egito. 430 anos eles são soltos no deserto. E Moisés diz, adore a Deus. Eles não sabiam como adorar. Primeiro porque não sabiam para onde adorar. A adoração, depois de 430 anos dentro deles, tinha que ter um endereço. Ou é para o norte, ou é para o sul, ou é para a esquerda, ou é para a direita. Eles estão no meio de um deserto que não tem nada. Então Moisés diz, adore. Eles não sabem se adoram para cá, para lá. Detalhe, os deuses do Egito têm cara, têm corpo, têm aparência, ainda que feia. Anubis é metade cachorro e metade homem, ainda que feio. Mas o Deus dos egípcios tinha cara. O Deus dos hebreus não tem cara. Ninguém sabe como ele é. Ninguém sabe onde ele habita. Moisés soltou o povo e o povo não sabia o que fazer. Moisés ficou 40 dias longe do povo e o povo criou um Deus que tinha endereço, que tinha aparência. Sim ou não? Criaram logo um bezerro, porque acostumaram com o Egito. Quando Moisés desceu, viu eles adorando o bezerro, disse, não prestou esse negócio. Ele quebra as tábuas e volta lá para o alto da montanha. E chega lá, ele vai ter que negociar com Deus. Pergunte, negociar o quê? O perdão. E criar uma estratégia. Interceder pelo povo, dizendo, Senhor, não culpe eles. São 430 anos sem te ver. 430 anos vendo deuses dos outros com aparência e endereço. O que você quer, Moisés? Eu preciso que o Senhor ajude eles a te adorar. Deus pensou, disse, Moisés, eu vou fazer só a metade. Eu vou dar para eles um endereço. E vou fazer para eles um lugar. Mas me ver eles não podem me ver. Porque a glória de Deus e a matéria são incompatíveis. Todas as vezes que a glória de Deus explodiu na terra, houve destruição, houve morte ou doença. Quer seja com Paulo de Tarso no caminho de Damasco, quando a glória de Deus vem sobre ele, os seus olhos derretem. Quer seja com o coitado de Uzá, que viu a arca da aliança se abrir, ele pulou em cima da arca para fechar ela. Todo mundo bate em Uzá. Eu acho que eu sou o único pregador que defendo ele. Para mim Uzá é um herói. O boi velho tropeçou, a arca da aliança foi caindo, dentro da arca estava a glória de Deus. Quando a tampa abriu, Uzá se jogou em cima. O peso do corpo dele fez a tampa voltar ao lugar, mas a glória que saiu matou ele. Todos os lugares onde a arca da aliança parava, as pessoas adoeciam. Sim ou não? Por quê? Que graça tem você achar um porta-joias e não olhar dentro?
O único que não olhou dentro porque era inteligente, porque já tinha histórias, foi Obed-Edom. Obed disse: só deixa a arca aqui, não vamos mexer com ela não. Aí a Bíblia diz que a mulher dele, que era estéril, deu à luz a filhos. Todos os outros lugares onde a arca parou, as pessoas adoeceram, porque a glória de Deus é incompatível com a matéria. É por isso que a Bíblia diz que quem vê Deus morre. Então o que foi que Deus fez? Deus levou Moisés a um ambiente e Moisés viu o céu. Ao ver o céu, o Senhor disse: chegue na terra, eu vou ungir 2 homens, que eles vão ter a habilidade de ouvir a sua voz, mas ao invés de ouvir, eles vão ver a sua voz. Aleluia. Tudo que você falar, a mente deles vai criar, e eles vão desenhar e vão construir. E Moisés desce. Primeiro ele cura o povo daquela idolatria, ele dá um grito, ele faz as pessoas, os que eram idólatras, morrerem. Ele pega aquele bezerro, derrete ele, transforma em pó, põe no água para o povo beber. Uns rituais que a gente nunca vai entender o porquê. E depois disso, a Bíblia diz que Moisés chamou a Oliabe e Bezaleel e disse: eu vi lá em cima o céu, e Deus me disse que tudo que eu vi é para falar para vocês dois, que vocês dois vão desenhar o céu na terra. O tabernáculo era o céu na terra. 4 ambientes: alpendre, átrio, lugar santo e santo dos santos. Quando o tabernáculo celeste está criado, com todas as indumentárias que pode ser chamado de matéria, mas são feitos de espírito, eu não sei nem como chamar. Depois que Deus viu a beleza, Deus agora precisou colocar vida dentro do tabernáculo. Então Deus cria 4 categorias de anjos, talvez para que cada um deles ocupe um lugar no tabernáculo celeste. Aleluia! São eles os ofanins, que nós chamamos de anjos mensageiros. São eles os querubins, que são os anjos da guarda. Terceiro, os serafins, que são os anjos de fogo. O quarto, arcanjo. A Bíblia católica mostra 5 arcanjos. A Bíblia cristã evangélica protestante só mostra um arcanjo, e coloca Gabriel como se fosse irmão desse anjo que é um arcanjo. Mas a Bíblia não chama Gabriel de arcanjo, então eu prefiro ficar com a Bíblia. Então são os ofanins, querubins, serafins e arcanjo. Amém? Digam glória a Deus aí. Cada um desses anjos assiste Deus de uma forma. Os anjos mais próximos de Deus são os serafins. E aí você vai entender por que é que esses serafins são anjos de fogo. A palavra serafim vem de seraf, e seraf é fogo. Anjos de fogo. Tem gente que não acredita nem em anjo, de lá em anjo de fogo. Anjos de fogo, pergunte por quê? Ficaram muito perto de Deus. Hebreus capítulo 12, Deus é um fogo devorador. Mesmo sendo seres espirituais, para não serem consumidos pela glória de Deus, Deus deu a eles 6 asas, que na verdade não são asas apenas para voar, são uma espécie de colete, proteção. Com 2, a Bíblia diz que eles cobrem o rosto. Com 2, eles cobrem os pés. E com 2 eles voam. Então eu não vejo como asa, eu vejo como uma proteção, um colete. Por que fecham o rosto? Porque estão diante de Deus. Lendo a Bíblia uma vez eu fiquei maluco, porque eu fiz uma pergunta a mim mesmo: existe alguma coisa acima de Deus? Existe, igreja? Pois eu encontrei na Bíblia que existe. Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. As horas do seu vestido enchiam a casa toda. E eu olhei sobre ele, acima dele, e os serafins voavam e diziam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Os únicos seres que voam acima de Deus são os serafins. Os querubins
querubins ficam abaixo de Deus. Olha que interessante. E aqui vai dar uma analogia legal. Desceu agora. Isso eu nunca falei. Serafins ficam acima de Deus cantando. Querubins sustentam o trono de Deus. Querubins ficam embaixo, serafins em cima. Querubins aonde? Serafins? Quem é que tem espada? Querubins, porque são anjos de guerra. Os mais fortes ficam embaixo. Os serafins são adoradores. Adorador não guerreia, não bate, não briga. Ele só fala santo, 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 santo. Todos têm um lugar, mas o adorador é pelo próprio Deus exaltado. É por isso que os adoradores não podem morrer. E adorador não é só quem tem uma voz bonita e canta, não, viu? Adorador é todo ser que respira. Porque todo ser que respira deve louvar ao Senhor. Criou Deus os céus e a terra e encheu os céus de vida. A princípio criou Deus só 3 categorias de anjos: os ofanins, os querubins e os serafins. Lembrando que o céu é um ambiente mudo. Não há barulho. Deus quebra o barulho do universo com o canto dos serafins. Só há um barulho até então: santo, 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 santo. A mente de Deus se expande. O arcanjo não existe ainda. A mente de Deus se expande. E um belo dia Deus tem uma ideia brilhante. Ele vai fazer um querubim. Mas ele faz esse querubim diferente de todos os outros. E para ele Deus dedicou 3 capítulos da Bíblia. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 26, 27 e 28. O Senhor chegou a falar para ele assim: tu és querubim ungido da guarda. De glória, majestade e poder eu te ungi. Tu se vestia com as pedras preciosas, e os seus pés pisavam sobre as pedras afogueadas. Foste tão grande que as nações gritavam: quem é este? Quem pode com ele? Lembra disso? Deus está falando de um querubim que ele criou diferente. É o único anjo que Deus elogia. É o único anjo que Deus diz assim: você era a coroa da criação, você era perfeito. Só que ele é um querubim. Só que não é um querubim comum, ele é um querubim ungido da guarda. No original, querubim ungido da guarda é aquele que guarda a santidade, ou a adoração. Como a Bíblia desenha esse querubim, e eu sou um desenhista, eu não consigo criar, mas tudo que é figura morta não tem nada a ver com caixão. Figura morta é uma linguagem artística. São figuras que têm traços definidos. Por exemplo, o rosto eu não consigo desenhar porque não tem traço definido. Mas qualquer coisa que seja definida eu consigo reproduzir. Essas letras eu consigo reproduzir, esses desenhos na parede, porque isso é uma linha de pensamento da arte. Como eu vi esse querubim, ele tem traços, eu desenhei ele, Brito. Quando eu terminei de desenhar, eu chorava. Fiz ele num tamanho de 1 metro, mais ou menos. Pintei ele com todas as cores, consegui lantejoulas e colei no lugar das pedras as cores. E eu nunca vi nada tão belo. Um ser com o rosto prateado, com cabelo de bronze, com uma armadura perfeita. E aí quando eu estou terminando de desenhar ele, eu li um detalhezinho. O Senhor diz no capítulo 28, verso 13, se não me falha a memória de Ezequiel: porquanto nos dias em que eu te fiz, eu fiz em ti as obras do tambor, as obras do pífaro. Fui para o dicionário, peguei um desenho de um tambor, de um pífaro. Ao invés de desenhar no anjo, eu recortei e fiz 2 desenhos, um pífaro e um tambor. E eu tentei encaixar o pífaro e o tambor no anjo que eu desenhei. Não dava certo. Em qualquer lugar que eu colocava,
deixava o anjo feio. Nas costas ele não conseguia bater as asas. Na frente tirava a beleza da sua armadura. O bífaro pendurado no pescoço também não dava certo. E eu comecei a falar: Deus, o que está errado? Aqui está dizendo que o Senhor criou o tambor e o bífaro no dia que criou ele. Aí o Senhor disse: leia de novo. Eu tive que ler quase 100 vezes para o texto sair. E aí o Senhor disse: leia direito. Na 100ª vez eu li: nos dias em que eu te fiz, eu fiz em ti, dentro de você, as obras do tambor, as obras do pífaro. Deus não fez um tambor, Deus não fez um pífaro, Deus fez as obras. O que é a obra de um instrumento? O som que ele emite. Roberto, me ajude, qual é o som de um tambor? Qual é o som de um pífaro? Deus está dizendo: no dia em que eu te fiz, e o céu era mudo, e só havia um grito: Santo, Santo, Santo. Eu fiz dentro de ti o som do tambor, o som do pífaro. Misture os dois. Chega a arrepiar até a barba. O que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim: Lúcifer só é grande porque eu criei dentro dele algo que não existia no universo. No dia em que Deus fez Lúcifer, Deus fez a música. A música não foi criada na terra pelos filhos de Tubal, Caim ou Jubal, como está lá em Gênesis. Tubal, Caim e Jubal aprenderam a música com os anjos. Isso não está na nossa Bíblia como deveria estar, mas está no livro de Enoque. E o livro de Enoque não está na nossa Bíblia, eu não sei porquê até hoje, porque ele é citado no livro de Judas, que antecede Apocalipse, Judas 14. Porquanto assim profetizou Enoque, o 7º depois de Adão: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Os velhos pais aceitaram que Judas citasse Enoque, mas tiraram o livro de Enoque da Bíblia. Santo Agostinho, um dos pais da igreja, amava o livro de Enoque. Só que o livro de Enoque é forte demais, é muito espiritual e místico. Ele conta a história de que quando o homem caiu, logo que ele saiu do Éden, o homem era como um bebê, e Deus colocou babás para cuidar do homem. E essas babás eram anjos, anjos que Deus colocou para ensiná-lo a trabalhar com o tempo, como plantar, a arte da música. A Bíblia não condena a necromancia. Alguém já leu isso no livro de Deuteronômio? O que é necromancia? É a arte de conversar com mortos. Saul não foi punido porque ele procurou a pitonisa de Endor, uma feiticeira. Como é que o homem aprendeu a conversar com o morto? Quem ensinou o homem? Espíritos evoluídos que não estavam na terra, anjos que Deus enviou para cá, e por isso foram punidos. Então existe uma série de coisas que nós crentes mal conhecemos porque não nos aprofundamos no estudo. Então, a música não nasce na terra, a música nasce no céu. E eu tenho mais uma prova, pergunte qual? Você conhece as notas musicais? Me ajuda, Roberto. Dó. Esse último dó é por sua conta, que nós já falamos no início. Vamos de novo. São 7 notas. O número 7 te lembra alguma coisa? Não entendeu? O número 7 é o número da criação, da perfeição. É o número de Deus. Seria coincidência demais que a música, para ser perfeita, seja feita com 7 notas. A música não nasceu na terra, a música nasceu no céu. Detalhe, a música nasce dentro do próprio Lúcifer. Lúcifer não era um ser comum. Como Deus disse: no dia em que eu te criei, eu fiz em ti as obras. Estava dentro dele, sim ou não? Então quando Lúcifer caminhava, era mais ou menos assim.
imaginar a sua vida sem barulho, sem música? A música é tão bela, e seja ela de que arte for, pena que o diabo, que é o pai dela, sabe muito bem seduzir os homens. E tem gente que diz, essa música é do diabo, essa não sei de quem. Engraçado, já vi música com batidão, e crianças puras, que não conhecem nada de religião, escuta a música e fica assim, ó. Quem já viu isso? Sua criança está em pecado? Não, porque a música mexe com as nossas emoções. Foi por causa disso que Lúcifer ganhou um presente. Agora eu entro em terras perigosas. Pergunte qual, pastor? Ele era tão grande e tão belo que ele ensinou a música para os anjos. Daqui vem a expressão que os nossos velhos pais diziam, que Lúcifer era o coral, maestro do coral. Não tem nada na Bíblia que diz isso, é por inferência que acreditamos. Como ele pegou a terça parte dos anjos e transformou no maior coral da história, Deus criou para ele, ai Jesus, Deus criou um conservatório musical só para ele, fora das regiões celestiais. No princípio criou Deus os céus e a terra foi feita para ele. E só assim vamos entender por que o diabo nos odeia tanto. Era nesse mundo que ele cantava, que ele treinava os seus anjos. Não havia relva, era um mundo, era um Éden mineral, só haviam pedras. Não havia relva, pergunte por quê? Porque anjo não precisa respirar. Ele não precisa de oxigênio, ele é espírito. Então aqui nessa terra, ele ensaiava o seu coral. Quando a música estava pronta, ele ia até a presença de Deus e disse, Senhor, tem uma música para apresentar. E Deus marcava um culto lá no monte da congregação. Todos os outros anjos paravam para ver. E Lúcifer e 1/3 dos anjos subiam para cantar. Palavras como glória a Deus, aleluia, hosanas, não nasceram na terra. Foi ele que criou. Era para a majestade de Deus. Pastor, que história é essa de Lúcifer está aqui? Que prova o Senhor tem? Isaías capítulo 13 e 14. E tu dizias no seu coração, eu subirei aos céus, acima do trono de Deus, exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Sim ou não? Então me explique, onde é que ele está se só tinha céus? Porque Deus está dizendo, e tu dizias no coração, você pensava, arquitetava o projeto, eu subirei aos céus. Se ele vai subir é porque não estava lá. Ele estava no conservatório dele. Até então não existe arcanjo. Pergunte por quê? A palavra arcanjo vem de arque, chefe, capitão de guerra. Deus não precisa de um capitão de guerra, ele não tem inimigo. Deus não precisa de exército para proteger de quem? O arcanjo é o último dos anjos a ser criados. Pergunte para quê? Para combater Lúcifer. O único que encara Lúcifer é Miguel. Miguel não foi criado ainda, vai ser criado agora. Pergunte como? Deus olhando e dizendo, e tu dizias no seu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e serei no céu. Deus levanta do trono e dá um grito. O grito é uma pergunta em uma única palavra em aramaico. A pergunta é Miguel, porque a palavra Miguel significa quem é semelhante a Deus. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Deus grita, quem é semelhante a mim? Anjos são espíritos ministradores que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Anjos são espíritos. E o que é espírito? A palavra espírito vem do grego ruach, e ruach é isso aqui, ou isso aqui.
sopro. Deus estava sentado no trono, pensou nos serafins e criou eles assim. Todos os espíritos têm como fonte o espírito da criação. Os espíritos não podem morrer porque são partículas do próprio Deus. E você não pode matar Deus. Então você não pode matar aquilo que sai de dentro dele. Por isso que demônios não morrem e anjos também não. Deus soprou esses anjos. Miguel foi o mais violento. Esse, Deus não soprou apenas. Todo som que sai da nossa boca é provocado pelas nossas cordas vocais e o vento. É o vento que sai o som. As cordas vocais de Deus gritaram: Miguel! Porque é uma pergunta: quem é igual a mim? E Miguel saiu. Lá no livro de Judas diz que Miguel e Lúcifer de vez em quando se encontram e se atracam. Eu vejo muita gente dizendo: Senhor, manda Miguel aqui. Impossível. Miguel fica lá em Israel guardando o povo do Senhor, porque a intenção do diabo é destruir aquela nação. Israel é o guardião, Miguel é o guardião de Israel. Amém, igreja? Tem aqui? Amém. Agora está criado o céu. Só temos um agravante: Lúcifer, que era o anjo mais belo, tombou. Houve guerra no céu. Apocalipse 12. A guerra foi tão intensa que caíram a terça parte das estrelas e houve silêncio no céu por quase meia hora. Alguém calcule o relógio de Deus. Um dia para o Senhor é como? E 1000 anos para o Senhor é como? Calcule meia hora de um dia de Deus. Foi o tempo do silêncio. Por que silêncio? O coral não cantou mais. O maestro caiu. Houve um tempo de tristeza. E aí vem uma coisa que poucos teólogos têm coragem de falar, acho que eu sou um dos únicos. Quando Lúcifer cai, Deus coloca ele aonde? Porque ele foi expulso dos céus. Vou deixar Jesus falar conosco. Jesus está no Evangelho de Lucas, ele para a pregação e diz assim: eu via Satanás caindo do céu em forma de um raio. A ciência diz que houve um mundo antes do nosso, a mesma terra, mas uma terra diferente, com outros seres. Quando foi que os dinossauros pisaram nessa terra? Não há explicação, porque desaparecem. A história diz que um cometa caiu do céu e bateu na terra. É o que os seus filhos aprendem em ciência. A batida desse meteoro com a terra tirou a terra da sua órbita, os mares se alagaram e a terra congelou e entramos na era glacial. É isso que nós aprendemos. A ciência está errada? Não de todo. Ela só erra dizendo que foi um cometa. Na verdade, o que caiu na terra foi uma estrela. Porque Lúcifer é chamado de estrela da manhã. Curiosamente, Jesus também. Isso aqui nunca vi nenhum teólogo se arriscar a falar. Por que Jesus e Lúcifer ambos são chamados de estrela da alva? Estrela da manhã. A queda de Lúcifer com um terço da parte dos anjos, o impacto dessa glória foi tão grande sobre a terra, porque a glória é incompatível com a matéria, e destruiu tudo que aqui havia. E aí vem uma parte, como eu disse, que ninguém tem coragem de falar. Pergunte o quê? No princípio criou Deus o quê? Não ouvi? Não está faltando uma coisa, não? Cadê o Satanás? Som. Cadê o inferno? Onde está o inferno? Se no princípio criou Deus os céus e a terra, o inferno é um acidente de percurso. O inferno não foi feito para a raça humana. A raça humana vai para o inferno porque é um bando de otário e idiota. Porque Deus já abriu o caminho para a gente não ir para o inferno. O caminho para não ir para o inferno é olhar para a cruz. O inferno não foi feito para o homem. Mateus 25. E o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. Então, quando Deus trava essa batalha e Lúcifer é jogado para a terra com os seus anjos, Deus fez alguma metamorfose nos espíritos. E Deus deu
algumas habilidades a demônios que anjos não têm. Embora sejam espíritos, demônios têm habilidades que anjos não têm. Pergunte qual? Alguém já viu na igreja um irmão levantar e dizer assim: eis que eu sou Gabriel, fui mandado aqui. Já viram? Não? Nunca viu Miguel encarnar em ninguém? Interessante, né? Por que anjo não encarna? Mas demônio encarna. Sim ou não? Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, tudo isso entra no corpo da pessoa, sim ou não? Sim. E por que anjo não incorpora, se é espírito também? Deus criou, na queda de Lúcifer com esses anjos, algo que os diferenciou dos anjos. Porque Deus tinha que aprisionar esses espíritos. E como o inferno não havia sido criado ainda, a minha concepção, o meu entendimento é que Deus aprisionou os demônios e os anjos nas águas. Deus mexeu nas moléculas do espírito e prendeu eles nas águas. Quando a Bíblia diz, e a terra era sem forma e... esse texto está mal empregado. No original, o verbo era, que aí na sua Bíblia está em itálico, ele se difere de todos os outros textos, é porque ele pode ser modulado. No original está escrito, e a terra tornou-se sem forma e vazia. Isaías 45:18, Deus não fez a terra vazia. Mas em Gênesis 1:2, a terra está vazia, e pior, sem forma. Sem forma e vazia significa caos, destruição. E o pior, se não tem nada na terra e as águas estão em cima dela, e a Bíblia diz, e o Espírito de Deus pairava. A palavra pairava tem conotação com carceragem. O Espírito vai fazer o que sobre as águas? Não tem peixe nas águas, não tem homem nas águas, não tem rã, não tem nada. E ele, Deus, vai ficar movendo sobre as águas, porque no original a Bíblia diz que o Espírito se movia guardando, para que o que estava preso não saísse. O Senhor aprisiona os espíritos nas águas e constrói o inferno. Quando o inferno está construído, esses espíritos são transportados daqui das águas para o inferno. Pastor, com base no que o Senhor diz isso? Por que anjos incorporam? Pergunte para mim, por quê, pastor? Por que demônios incorporam? Pergunte. Porque o corpo humano é feito de 70% de água. Eles possuem a mente do homem, por quê? Porque a mente humana é feita de 77% de água. Voltamos em Gadara. Os demônios se curvaram diante de Jesus e por isso ganharam uma maneira de não serem extintos naquele momento. Eles pedem a Jesus uma coisa, quem lembra? Eis ali os porcos, permita-nos entrar dentro deles. E Jesus disse o quê? Vai. Quando eles entram dentro dos porcos, o que os porcos fazem? Se jogam nas águas. Porque demônios habitam em águas. Por isso existem muitos demônios no mar. Por isso existem muitos demônios de magia negra que são reverenciados no mar. Todas as cidades portuárias são horríveis no sentido de moral, no sentido de pecado. São banhadas por espíritos. Estão entendendo? Isso é a minha concepção, tá? Eu estou passando para vocês o que eu estudei e a conclusão que eu cheguei. Você pode acreditar ou não. Agora que a terra está sem os demônios, que eles estão no inferno, Deus vai reconstruir a terra. Tudo que ele criou até agora foi pelo poder da palavra dele. Ele chega sobre a terra e diz assim: terra, gere os animais. E a terra tem que se virar nos 30. E a terra faz os animais brotar dela. E Deus diz: só que esses animais não terão espírito, serão alma vivente. O que difere a alma do espírito? A alma é passageira, o espírito é eterno. A alma é o palco das emoções. É através da alma que a gente sente, que a gente percebe, que a gente chora, que a gente grita. Isso é a alma. O espírito é o intelecto. Salomão diz que quando o homem morre, o corpo volta ao pó, mas o espírito volta a Deus. Porque o espírito não pode ser destruído, ele é eterno. Então Deus olha para os animais racionais, porque ele já deu espírito para os anjos e não deu muito certo. Então Deus diz assim: não, os animais não terão espírito, sejam feitos alma vivente.
e a terra foi tomada por animais que voavam, rastejavam, nadavam. A terra está linda, mas Deus percebe uma coisa, pergunte o quê? Os animais sem espírito não têm inteligência. Como não têm inteligência? Eles não podem agradecer a Deus, eles não podem adorar a Deus, eles não podem cantar. O canto do sabiá não é por inspiração, é por instinto. Deus viu que estava bom, mas Ele falou: eu já criei anjos e não deu certo. Eu criei os animais, são bonitos, mas não podem cantar nem adorar o meu nome. Eu preciso criar alguma coisa melhor. Um belo dia Deus sai andando nas margens do Éden, e Ele encontra a bifurcação dos dois rios, o Tigre e o Eufrates. E Ele resolve fazer uma coisa que Ele nunca fez, porque soberano não faz, manda fazer. E dessa vez Ele diz assim: não vou mandar fazer, eu vou fazer. Ele arregaça as orlas do seu vestido e crava a mão no fundo do rio. Deve ter sentado em uma pedra, colocado a argila na frente dele, olhando a argila e dizendo: eu preciso fazer, mas como é que eu vou fazer? Eu preciso de inspiração, eu preciso de um modelo. Eu imagino Deus dizendo: eu quero os anjos numa passarela aqui. E um desfile de anjos, ofanins, querubins, serafins, arcanjos. E Deus diz: não, vocês não servem de modelo, graças a Deus. Imagina você sentado aí gritando com o irmão da frente: irmão, tira essa asa da minha cara que eu quero enxergar o pastor. E o irmão dizendo: qual das 6? Imagina se Deus faz se Deus faz o seu marido, irmã, igual um querubim. Beijar uma boca já está difícil, querubim tem 4. Pense numa prova, uma luta. Imagina o senhor casado com uma irmã parecendo um arcanjo, 3 metros de altura, espada na cintura, e ela chegando para falar com você bem delicada assim: e aí, baby? Os anjos não serviram de modelo. Deus acabou com a passarela do céu e diz: eu quero uma passarela na terra, passem os animais. Só Charles Darwin e um grupo acreditou que Deus usou um chimpanzé para fazer o homem. E se alguém aqui que acredita que o seu tataravô foi um chimpanzé, eu te respeito. O meu não. O meu é imagem e semelhança do Criador. Então, os animais vão passando, e já imagina se Deus tivesse feito essa irmã do seu lado igual um porco espinho. E no culto o pastor se empolgar e dizer: abraça o irmão do seu lado. Pense numa luta. Imagina se Deus tivesse feito o irmão do seu lado igual um hipopótamo. Quem sentava nos bancos? Imagina se Deus tivesse feito essa outra criatura do seu lado parecendo um gambá. Apesar que nesse quesito eu tenho algumas dúvidas, principalmente em manhã de consagração. Os profetas vêm profetizar para a gente cheio do Espírito, mas o vaso está caiado. Parece que escovaram o dente com o rabo do gambá. Mas isso é uma história para um outro dia. Deus olha para o único lugar que sobra, já que não tem nada no céu nem na terra, sobra as águas. Como Ele pegou o barro, acredito eu, do fundo do rio, pastor, Ele ficou olhando para o rio, mirou o fundo e Ele viu peixes. Imagina se Deus tivesse feito o irmão do seu lado igual um baiacu, quando fica com raiva, incha e solta veneno. Imagina se a irmã do seu lado fosse uma orca, uma baleia assassina. Qualquer semelhança é mera coincidência. Então imagina Deus olhando no fundo das águas e não viu nada como Ele queria. E Ele para de olhar e Ele fica imaginando: como vou fazer essa criatura? Não tem modelo no céu, nem na terra, nem na água. Quem já pescou aqui? Eita, o resto não sabe o que está perdendo. Não tem nada melhor do que pescar. O pescador bom, ele não vai para pegar peixe, ele vai para ficar olhando para o infinito. E não tem nada mais gostoso que ficar olhando para as águas. Quando o vento para de soprar, a água para. E água parada vira o quê? Imagina Deus olhando no fundo das águas. Não tem modelo no céu, na terra.
a água vira um espelho. E quando ele olha no espelho, ele se vê. Deus se levanta dizendo: já tem um modelo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você não é normal. Você só não vence na vida porque você não acredita no livro que você carrega. Os demônios e até homens tripudiam em cima de você porque você não acredita no que Deus fez. Você não é normal. Você é a imagem do Criador. Demônios têm que se curvar diante de você. Mesmo a Bíblia dizendo que os anjos foram feitos maiores do que nós em estatura, até os santos anjos existem para te proteger. Não existe criatura mais bela do que a raça humana. E eu dou provas para vocês. Animal nunca vai para o céu. Pergunte por quê? Porque ele não tem espírito. Ele fica na terra porque ele é terra. Anjo nunca vai morar na terra. Eles visitam e voltam. O anjo chega quando você acorda, e quando você dorme ele espera você sair do estado alfa para o beta, que é aquele estado que se a trombeta tocar você não escuta, que é aquele estado que você fica morto, mole, pode chutar do jeito que for. Quando você entra nesse estágio, ele volta para o céu. Pergunte para quê? Porque ele precisa recarregar a bateria. Anjo se alimenta não pela boca, porque eles não têm estômago. O alimento dos anjos é a glória. Pastor, se eles pararem de comer, eles morrem? É claro que não, porque são eternos. Mas se pararem de visitar o céu e ficarem perto de Deus, eles se transformam, se metamorfoseiam em demônios. Tudo que é feito de uma matéria e é tirado dela, ou morre ou se transfigura. Se tirar um peixe da água, o que acontece com ele? Se tirar uma vaca do capim, colocar ela aqui no centro da cidade, ficar andando, o que acontece com ela no futuro? Morre. Por quê? Ela precisa comer. E vaca come o quê? Não, vaca come terra. Não, pastor, vaca não é tatu. Até você come terra, só que é terra transformada. Tudo que comemos vem de onde? A batata vem de onde? Tomate, as verduras, cenoura. Então nós comemos o que? Terra transformada. Porque o nosso corpo é terra. Se tirarmos a terra da terra, a gente morre. Se tirar uma vaca do capim, a vaca morre. Se tirar um peixe da água, o peixe morre. Quem já viu estrela cadente? Por que quando elas vêm brilhando do céu, quando entram na nossa atmosfera, faz assim, puf? Porque elas habitam nos gases. Quando a Bíblia diz firmamento, a palavra firmamento são gases. Estrelas são feitas de gases. Quando saem dos gases e entram na nossa atmosfera, não tem gás. Saiu da matéria-prima, ela morre. Tudo que é criado a partir de uma matéria, ou morre, ou se transfigura. Anjo não pode morrer. Se ficar longe de Deus, se transforma em demônios. A Bíblia diz que Lúcifer, se quiser, pode até aparecer em forma de luz. E por que ele não aparece? Sempre aparece em forma de monstro, demônio, terror. Porque é uma tortura para ele tentar brilhar de novo. Porque houve uma metamorfose nele. Anjo não pode morar na terra. Ele vem, trabalha, acampa ao seu redor para te livrar do mal. E quando você dorme, ele volta. No monte da congregação brilha o sol da justiça. E o sol é alimento, sim ou não? Alguém já viu uma árvore comer? E como é que ela cresce? Adubo da terra e o brilho do sol. Os seres mais horríveis do mundo estão no fundo dos mares, porque não tem luz. A falta da luz transforma eles em monstros. Se anjos ficarem longe do sol da justiça, eles se transformam em demônios. Anjo se alimenta da glória. E eu tenho uma outra prova para vocês, mas essa é interessante. O homem é o que o homem come. O homem é o que o homem come. Nesses exames que eu fiz, o médico me receitou vitamina D e A.
tem na terra, mas eu não tenho comido, então estou com falta de vitamina D e A. As mulheres que estão aí do seu lado, se você perguntar por que o cabelo está bonito, por que a pele está bonita, elas vão dizer a vitamina que estão usando. Porque tudo que a gente come influencia na nossa aparência, sim ou não? Sim. Moisés subiu no alto da montanha e fez 2 jejuns de 40 dias. Não comeu no intervalo. Deuteronômio 9,16. Eu desci do alto da montanha com 2 tábuas da lei, vi vocês adorarem o bezerro, quebrei as tábuas e retornei para o monte. E mais 40 dias, e mais 40 noites, não comi pão nem bebi água. Então ele fez um jejum de 80 dias. Como é que ele não morreu? Nenhum ser vivo consegue ficar um ano, 80 dias sem comer e sem beber, Brito. São quase 3 meses. Como é que ele não morreu? Vou deixar a Bíblia falar. A Bíblia diz que quando ele desceu do monte, o rosto dele tem uma vitamina lá melhor do que a vitamina D daqui. A glória de Deus alimentou Moisés e ele comeu tanto dessa glória que quando ele desceu tiveram que botar um pano no rosto dele, porque o brilho da eternidade estava nele. Portanto, o anjo mora no céu, animal mora na terra. Animal não vai para o céu. Não minta para o seu filho dizendo que o totó foi para o céu dos cachorrinhos. Não minta para ele. A vida do animal começa aqui e termina aqui. Anjo tem que ficar lá. Eu estou pregando para a única raça do mundo que vive aqui. Vivemos aqui e vamos viver lá. Pergunte por quê? Porque somos imagem de Deus. Deus nos deu a terra, que Ele deu aos animais, a matéria. Só que Ele nos encheu do céu. Por que o salmista disse assim, Brito? A minha alma tem saudades do céu. Como é que a gente pode ter saudade de um lugar que a gente não conhece? Por que os crentes querem tanto ir para lá? Porque nós viemos de lá e nós vamos retornar para lá. Aleluia! Então aqui vai um puxão de orelha em você que fala aqui na igreja uma vez por semana, está muito bom. Por que você acha que você está morrendo espiritualmente? Por que você acha que os dons desapareceram da igreja? Por que não há mais dons, mais interpretação de línguas, arrebatamento de sentidos, sinais? Por que não mais? Porque nós não ficamos mais perto do sol da justiça. Estamos no corpo físico bonitos, porque estamos cuidando da saúde, bateria de exames, hormônios, isso e aquilo. Mas e o espírito? Como é que a gente alimenta o espírito? Ouvindo a palavra, cantando louvores, joelho dobrado em oração, jejum, consagração, monte. Estão tirando tudo isso de nós. Nossos cultos parecem mais um teatro, onde a gente vem para ouvir um grande artista, e se ele é bom, nós estouramos batendo palmas. Eu não sou contra palmas, eu sou pastor de igreja, lá a gente bate muita palma também. Mas eu fiquei imaginando, por que os nossos velhos pais não batiam palma? Eu tive a coragem de perguntar para o irmão Ovidio Ramos, um presbítero bem velho da minha igreja. Eu fui visitar umas igrejas, né? Crente chuchu. Todo lugar que vai pega um pouquinho do gosto de todo mundo. Eu cheguei e falei, irmão Ovidio, por que nós não bate palma? O velho olhou para mim e disse, onde você aprendeu isso, menino? Eu disse, eu fui na igreja tal, e lá eles batem palma. Ele cruzou a perna, olhou para o céu. Ele era analfa de pai e beta de mãe. Só tinha 2 dentes na boca. O zagueiro e o atacante. 5 minutos depois ele olhou para mim e disse assim, nós não bate palma porque nós tem medo. Tem medo do que, irmão Vídeo? Nós tem medo da palma ir para a pessoa errada. Eu falei, explica. Que hora que as pessoas na igreja que você foi bate palma? Quando o pregador fala uma coisa bonita. Então, essa palma é porque ele falou uma coisa bonita? Ou é porque Deus usou ele? Que outro momento que bate palma? Quando o cantor canta, o louvor canta e todo mundo explode em palmas. A palma foi para quem, meu filho? Foi para o cantor que tem uma voz bonita? Para os instrumentos tocados? Ou foi para o Deus que inspirou o cantor? O moleque não soube responder. Ele falou assim, é por isso que nós não bate palma. Eu falei, mas e se der vontade? Ele falou, faz o que nós faz. O quê? Quando dá vontade de bater palma, a gente segura a mão e dá glória a Deus.
Eu falei, por que nós dá glória a Deus disso? Porque glória a Deus não tem erro. Não tem dois. Não tem dois! Só tem um Deus! Só é um Deus! Mas o salmista disse: louvai ao Senhor com palmas. Mas a falta do contato do crente com o céu está transformando os nossos cultos em meras apresentações. Ah, pastor, mas eu dei glória a Deus. Muitos dão glória a Deus porque sentem, outros para não ficar no vácuo. Estava numa igreja dia desse, no meio do corredor, um cachorro deitado. E como eu não prego mais igual o Brito, com aquela voz de leão, eu estou cansado, eu vou pregando devagarinho, né? Aí todo mundo fica olhando. Daqui a pouco um irmão deu um glória a Deus lá atrás. A igreja inteira olhou. E o cachorro olhou também. E eu só olhando o cachorro. Daqui a pouco um deu glória a Deus de lá. Todo mundo olhou, o cachorro olhou também. De repente pegou fogo. O céu desceu e os crentes começaram a pular, dar glória a Deus, falar em línguas. O cachorro não empolgou. O cachorro deitado fez assim. Um diácono do lado gritou assim: eita, que o cachorro está crente, pastor. Eu falei: não está crente não. Eu falei: tá, porque ele deu glória a Deus. Eu falei: como? Ele falou: o senhor não escutou? Eu falei: escutei um latido. E ele: não, pastor, é glória a Deus. Eu falei: você tem dom de interpretar a língua de cachorro? Porque esse dom não sabia que existia. E ele falou: não, pastor, então me explica por que ele fez. Eu disse: instinto. Nenhum animal irracional pode dar glória a Deus de verdade. Pastor, só não conhece o meu papagaio. Ele não dá glória a Deus. Ele só repete. É o instinto dele ouvir. A língua tem habilidade, ele fala. Se ele fosse inteligente, ele batia papo com a senhora. Como é que foi o culto hoje? Deus usou o pastor Feliciano? Foi ruim, foi frio? Ele não bate papo, porque é irracional. Ele não tem espírito. A única raça desse mundo que pode dar glória a Deus está aqui dentro. E eu encerro aqui dizendo que o homem foi feito em 2 tempos. Anjos em um, pergunte como. Animais foram feitos em um único tempo, pergunte como. Terra gere. Os homens, seres humanos, foram feitos em 2 tempos. Primeiro Deus fez o homem da terra. Verso 26 do capítulo que lemos: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Verso 27: e criou Deus o homem, a sua imagem e a sua semelhança o criou. Verbo fazer e verbo criar parece a mesma coisa, mas não é. No hebraico, o verbo fazer é o verbo asa, A-S-A-H, e significa fazer a partir de uma matéria-prima. Tem que ter algo material para criar a matéria. O homem foi feito. Façamos o homem. Pergunte como. Barro. Deus fez o homem. Agora o homem está feito. Agora Deus precisa criar o homem. O verbo criar é o verbo bara, B-A-R-A-H. E criar é criar do invisível. Criar do invisível. O homem foi feito e foi criado. Foi feito do barro. Pergunte como ele foi criado. Deus foi na narina dele e fez assim. Deus soprou a eternidade dentro do homem. Eu estou pregando para a única raça do mundo que foi feita e foi criada. E é por isso que o diabo te odeia. Gol vermelho, placa LVB 5822. Vão guinchar seu carro, está lá fora. Gol vermelho. Corre lá, senão você está perdido. Eu encerro dizendo para vocês algo lindo. Você já se perguntou por que o diabo te odeia? Você não tem nem onde cair morto com de lá vivo. Beleza zero. Tem umas pessoas que olham daqui de cima, eu vou até fechar o olho, não entrego. Você olha para a criatura e você não sabe se ela está de frente ou de costa. Por que o diabo te odeia se você não tem riqueza, não tem beleza?
Por que o diabo te persegue se você mora numa casinha pequena, humilde, simples? O que ele te viu para te odiar? Pergunte a mim, por quê, pastor? Porque toda vez que ele te olha, ele lembra dele. Ele perdeu o posto dele para você. No meu pensamento, a terra era para ele. Deus tirou a chave e disse: agora a terra é sua, homem. Deus ficou com pena do diabo e falou: vou fazer uma casinha para você que chama inferno. Mas o infeliz é tão miserável, péssimo administrador, que quando Jesus ressuscitou, Jesus foi lá e tomou a chave da casa dele também. O diabo nem casa para morar tem. Como ele não tem, ele fica tentando entrar na terra de novo. E só tem um jeito dele entrar aqui. Pergunte como? Se os donos daqui deixarem. Deus disse a mim e a você: domine a terra, sujeite a terra. O diabo só pode mandar nessa terra se ele entrar no corpo de alguém. Deus é tão querido, disse assim: então eu vou fazer esse negócio também. Já que eu não posso acabar com você, porque você é espírito, se você entra no corpo de alguém, eu também vou entrar no corpo de alguém. Aí Paulo diz assim: a igreja é o corpo de glória. O diabo, quando entrou na terra a primeira vez, entrou no corpo de uma cobra. Deus disse: eu não entro pela janela. Eu vou entrar, mas vou entrar pela lei. Vou entrar no corpo de um homem. E há 2000 anos atrás não é que Deus veio. E ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou a sua forma divina, desceu entre nós e se fez carne, e nasceu Jesus de Nazaré. Pergunte a mim, por que Jesus nasceu, pastor? Para desempatar a guerra. A guerra estava empatada. Pergunte como? O primeiro pecado aconteceu aonde? No céu. Não foi na terra, foi lá, Lúcifer. Glória a Deus. E lá Deus expulsou ele, Deus ganhou o primeiro round. No segundo round, o diabo ganhou do homem no Éden. No céu, Deus ganhou. Na terra, o diabo ganhou. E o diabo disse: aqui é meu reino, manda quem o senhor quiser que eu destruo, que eu derrubo. Ele derrubou todos os homens que Deus levantou. Todos, sem exceção. Abraão mentiu. Quem mente é filho de quem? Salomão, o homem mais sábio, morre louco. Davi, o homem segundo o coração de Deus, manda matar Urias e dorme com Batseba. Sansão, libertador, morre preso. Moisés, o grande pastor, inicia o ministério dele matando um egípcio e enterrando na areia. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Até que Jesus veio. E Jesus mostrou para o diabo com quantos paus se faz uma canoa. E no dia que Jesus vai morrer, ó que coisa linda, ele vai desempatar a guerra agora. No céu, Deus ganhou. Na terra, o diabo ganhou. Só assim para entender por que Jesus morre pendurado numa cruz. Ele não está no céu, onde Deus ganhou. E ele também não está na terra, onde o diabo ganhou. Ele desempata entre o céu e a terra. Porque se ele vence o diabo lá de cima, o diabo vai dizer: o senhor é parcial. Se ele vence o diabo aqui na terra, vai dizer: o senhor é parcial. Então ele vence o diabo entre o céu e a terra. Com uma mão ele pega a mão de Deus, com a outra ele pega na minha e na sua, e manda te dizer nessa noite: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fique de pé comigo. O diabo te odeia. Pergunte por quê. Além de você ocupar o lugar dele, ser o dono da terra que já foi dele, ele te odeia porque quando você acorda ele fica te olhando. Da hora que você acorda até a hora que você entra no banheiro com aquela brabeza e fecha a porta no pé. E ele olha para o céu e diz assim: por que o senhor acredita neles? E Deus diz: por quê? Você não viu como é que eles acordaram? Você já percebeu como você acorda ou não? 95% dos seres humanos acordam de mau humor. Quem tem filho adolescente aqui? Meus pêsames. Já tentou falar com a sua filha ou com o seu filho quando ele acorda? O sangue de Jesus tem poder. A criatura parece que viu Satanás.
Todo mundo acorda bravo. Só que não é só isso, tem coisa pior. Pergunte o quê? A pessoa acorda brava se coçando. Porque durante a noite a gente troca de pele. Os fungos, os ácaros comem a nossa pele. E essa coceira é porque nasceu uma pele nova. Por isso quando você termina de coçar, você olha debaixo da unha, está preto. Você em decomposição. Mas tem coisa pior do que isso. Pergunte o quê? Tente acordar e põe uma plantinha do seu lado aqui, uma rosa, uma flor. E quando você olhar a rosa, a primeira coisa que você faz é isso aqui, ó. A rosa derrete. Pense numa caatinga. Tô falando muito? Além de mau cheiro na boca, a gente acorda com remela nos olhos. A gente coça a cabeça e sai uns pedaços da cabeça, seborreia. Ai daqueles que alisam o cabelo. Música triste, Roberto. Música triste. Me diga, você que fez a chapinha. A senhora que fez aquele tratamento, botou um gel para ir naquele casamento, fez aquela indumentária na cabeça. Aí a senhora dormiu. Lembra como acordou? O sangue de Jesus tem poder. A gente olha para o espelho, parece que vê o gadareno lá. O diabo não entende que a pessoa está feia, fedida, mal cheirosa, mau humor. E aí o senhor entra no banheiro e fecha a porta. Pá! E o diabo diz: o que o senhor viu neles? Deus diz assim: calma, dá 5 minutos. Ligou o chuveiro, acontece um milagre. Vai embora o mau humor. E a irmã encarna uma Cassiane. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. E começa a cantar, o irmão encarna o Vitorino Silva. O cego caminhava pela estrada sem nenhuma direção. Daqui a pouco o mau humor vai embora. Vem uma alegria de saber que a gente existe e é salvo. Que a gente não tem tudo que quer, mas tem tudo que precisa. Aí você desliga o chuveiro, vai para frente do espelho. Aí começa as micagens. Mulher e homem trancados sozinhos no banheiro é um perigo na frente do espelho. O homem faz assim. A mulher faz assim. Três minutos começa as maquiagens. Começa a fazer a barba. Passa aquele negócio no cabelo, brilhantina, sei lá o que é. Meia hora depois, quando abre a porta do banheiro, sai, parece que está vindo de um show. Sai aquele mormaço do chuveiro. E do meio da fumaça vem o ator e a atriz. Vem em câmera lenta. A irmã entrou lá dentro parecendo uma bruxa. Saiu de lá parecendo a Xuxa. O irmão entrou lá dentro parecendo Kunta Quinte. Sai de lá de dentro uma mistura de Arnold Schwarzenegger com Marco Feliciano. O diabo te olha e Deus grita assim: entendeu? O problema, a feiura, o mau cheiro dele se resolve com água e sabonete. E o que a água e o sabonete não resolve, o sangue de Jesus resolve. O diabo te odeia. Pergunte por quê? Porque Deus te deu coisas que nunca deu a ele. Pede um exemplo. O diabo não tem paladar. O diabo não come. É espírito. Quem já passou numa encruzilhada? O que tinha lá? Vai lá, farofa, frango, charuto, cachaça, carne frita. Hoje em dia a situação está brava, só tem caldo quinó lá no lugar do frango. Tem tudo que o ser humano gosta de comer. Quem levou? Os adoradores. Oh, nós te trouxemos porque te amamos. Os adoradores vão embora, os demônios começam a dizer: Lúcifer, Lúcifer, vem para cá, vem para cá. Eles não têm celular, eles usam demonecular. O demônio vai falando para o outro até que ele vem. E quando ele vem, os demônios se prostrem: olha, tudo isso é para você. Frango assado, carne temperada, arroz, charuto, cachaça. E era boa, hein? Olha, tudo que tem de melhor na terra é seu. A alegria do diabo não dura 30 segundos. Porque ele entra em depressão. Pergunte por quê? Ele olha, mas não pode tocar. Ele não pode sentir o gosto. Ele não sente nem o cheiro.
Mas a coisa piora. Pergunta como? Quando vem uma formiga daquele tamanhozinho, ela sobe em cima do que é dele, escolhe a melhor parte, bota nas costas um caroço de farofa e vai embora. Daqui a pouco ela traz a família dela inteira. E o diabo diz: isso é meu, isso é meu. Ele não consegue fazer uma formiga parar. Mas a coisa piora. Pergunte como? Sai a formiga, chega o Costelinha. Conhece o Costelinha? Aquele cachorro que todo mundo tem dó, mas ninguém quer levar para casa. É aquele rabugento, tadinho, só pele e osso. Quando o Costelinha vê aquela farofa, aquele frango, ele não pergunta de quem é. Ele agarra o frango e sai correndo com aquele frango. E o diabo diz: isso é meu. Ele tem tanto poder que não consegue parar um cachorro. Mas a coisa piora. Pergunte como? Quando vem o pior cachaceiro da cidade. Lá vem o bebum, vem torto. Ele olha e diz: eita. Quando ele vê o litrão, ele pega o litrão. Mas tem um ritual, bêbado tem um ritual. Pergunte qual? Antes de beber diz assim: obrigado, Deus. O sacrifício era para Satanás, mas como infeliz não pode, porque essas coisas Deus deu só a mim e a você. São prazeres que Deus deu a mim e a você. Conselho: hoje à noite, quando chegar em casa, ou amanhã depois do trabalho, ou um dia que você estiver muito triste, chegue em casa, um dia que você se sentiu vencido, sabendo que foi armamento do diabo, abre a geladeira, pega um prato, faz uma montanha, pega tudo que tiver direito. Se puder pegar uma Coca-Cola gelada, come e bebe até você virar o olho. Depois você dá um tapa aqui, solta um arroto e diz assim: você me vence lá, mas Deus ainda me ama. Porque tem coisas que Deus deu a mim que não deu a você. O diabo te odeia. Pergunte por quê. Quantas vezes ele pecou para cair? 2? Me ajuda aí, gente. 5? Não entendi. Caiu quantas? Ele pecou uma vez só. E perdeu quanto? 50%? 60%? Me ajuda. Quanto? Ele pecou uma vez e perdeu tudo. É isso que você está me dizendo? Você só hoje, quantas vezes pecou? E por que você está vivo aqui? Se a alma que pecar esta morrerá. Se o salário do pecado é a morte. Se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, por que é que eu não estou pregando para defuntos aqui? Porque Deus providenciou um cordeiro, e o cordeiro morreu na cruz no meu lugar e no seu. Há salvação para nós, não há salvação para ele. Por isso somos maiores e melhores do que todas as coisas que Deus fez. Reaja acreditando na sua história. Incline a sua cabeça. Eu queria orar por pessoas, mas não aí, aqui. Mas não é qualquer pessoa. Eu quero orar por homens e mulheres que não aguentam mais sofrer, por homens e mulheres que não aguentam mais ser humilhados, que não aguentam mais viver uma vida abaixo da dignidade, que anda pelas ruas dessa cidade e vê o ímpio, o traficante ter tudo e você não ter nada, que às vezes nem vontade de vir à igreja tem, porque até na igreja você sofre preconceito. Eu quero orar por você, porque você vai sair diferente daqui. Você vai sair daqui dizendo: eu sou imagem e semelhança de Deus. Você tem coragem de vir aqui à frente? Que isso? Tem gente fazendo carinha de choro. Pode chorar. O Senhor te trouxe aqui para isso. Só vencemos por causa da morte dele na cruz. Só vencemos porque ele estendeu sobre nós a misericórdia. Só vencemos porque ele nos amou primeiro. Incline a sua cabeça.